Hoje eu vou mostrar como é que a gente trabalha com sprint dentro do Planner. Quais as vantagens, como é que funciona, como é que cria uma sprint, como é que trabalha com Scrum dentro do Planner, quais as melhores práticas. Vou mostrar num projeto real e vou editar ele para mostrar como é que faz para trabalhar realmente com ele e tirar toda a vantagem disso. Então, aproveita, já dá o like, se inscreve no canal, que a gente sempre vai mostrar itens ali novos, e eu vou mostrar algumas dicas relacionadas a isso, tá ok? Então é isso e bora pro vídeo. Bom, hoje eu vou mostrar como é que a gente trabalha com sprint dentro do Planner, e para fazer isso, você deve entrar no Planner, tá? Trabalhando com isso, então entrando ali, daí você pode escolher um Planner específico, então estando num Planner específico, por exemplo, eu vou mostrar desse projeto que é do blog da ML Pro e YouTube da ML Pro, e vou trabalhar em cima disso. Tem as atividades aqui, né? Várias delas concluídas já, que a gente vem trabalhando. Eu posso trabalhar com metas, tudo, mas aqui o que acontece? A gente vai ter até arrastei ele para cá, tá? Posso arrastar de um lugar para o outro. Para editar, às vezes, e colocar o sprint, muitas vezes aqui fica mais fácil. Eu consigo vir aqui e selecionar os sprints, mas para isso antes eu tenho que criar eles, tá? Então, para colocar essa coluna de sprint, é só selecionar aqui e colocar essa coluna aqui, por exemplo, posso colocar de rótulo também, tá? Ele agora está aparecendo o rótulo ali. Tá? Então eu posso ter ali. Mas principalmente, o lugar que a gente mais altera sprints é através do quadro. No quadro, normalmente ele vem para o Buckets, que eu já acabei de mostrar, o vídeo sobre Kanban, na semana passada. E agora, a gente está falando agora de mostrar via sprint. Então, aqui eu tenho um agrupamento por sprint. Então, eu vou lá selecionar ele, já tem os sprints, por exemplo, de janeiro, de dezembro, de novembro não tem nada pendente, tá? Mas se tivesse alguma coisa, eu poderia deixar ele, inclusive, aqui. Então, eu posso pegar, concluir ele, mas assim, na verdade, posso deixar ele aqui, tá? Aqui, então ele está foi de novembro, mas na verdade deveria ser realizado em novembro, agora só está realizado em dezembro, por exemplo, então ele fica aqui. Mas hoje não tem nada aberto que é do sprint anterior. Então a gente tem todos os sprints aqui. Eu estou criando o sprint já não seguindo boas práticas de Scrum, mas o ideal é usar de um jeito que funcione bem, né? Um sprint de um mês eu estou usando aqui, tá? E eu uso para vários projetos isso daí. Então, assim, o que acontece? Você tem a sequência das atividades, define elas. A gente define as atividades. Quando a gente define as atividades, o ideal é saber, tá, mas para quando foi essa atividade? Quando aconteceu? E a partir disso a gente começou a usar Scrum. Por quê? Porque daí a gente consegue definir para qual sprint estava definindo, qual que era a meta daquela atividade. Então, pelos sprints é interessante fazer isso. Então, eu tenho aqui, e eu não colocar muita atividade para uma pessoa só que não vai realizar no mês. Não adianta colocar um monte de atividade para aquela pessoa no mês, tá bom? Então, eu tenho aqui os sprints, ó, você consegue inclusive ver quantas atividades foi fechado em cada um deles, tudo selecionar de repente uma pessoa específica, né? Filtrar aqui, ó, e selecionar. Só quero ver a Giovana, quantas atividades ela fez. Então eu consigo ver aqui e ver qual a produtividade dela, 6, 2, 8 do sprint, 10, tá? Então eu consigo ver isso aí, as atividades estão para ela aqui desse sprint específico. Então eu posso vir, pegar e retirar esse filtro, daí voltou a tudo. Então eu tenho aqui, eu tenho os sprints. Como é que eu vou criar um sprint novo, tá? Então você consegue vir aqui no final, clicar adicionar novo sprint. Agora eu vou criar, por exemplo, de fevereiro, tá? De 2026. E daí o detalhe é que você tem que definir o período dela, o início e o término. Então eu venho aqui, seleciono aqui fevereiro, 1º de fevereiro, até o último dia de fevereiro. Eu tenho costume de criar só quando acontece o mês, tá? Ou o mês seguinte só, não focar tanto nos seguintes, e deixo aqui. Daí ele vai pegar e aparecer já de cara para a esquerda. Agora já tem fevereiro, eu selecionei. Se eu pegar e colocar num período que vai casar com outro período aqui, então se eu vir e colocar aqui, olha a mensagem que vai dar. Concluir, tá? Ele dá um erro. Esse erro é exatamente por isso, porque na verdade não faz sentido eu ter 2 sprints com a mesma data. Daí você tem que pegar, vir e corrigir isso aí. Tá bom? Vim aqui, selecionar. Já. Agora ele deve sumir. O erro, tá? Só dar um refresh, provavelmente ele vai sumir. Clicar aqui, ele some. Então ele está atualizando. E daí a gente tem aqui os sprints já sumiu ali o status. Então beleza, então já tenho aqui o de fevereiro. O que acontece? Eu posso pegar
e ir colocando as tarefas aqui a gente tem o backlog, às vezes não foi definido um sprint específico. Vamos dizer que essa tarefa a gente define que vai fazer em fevereiro, então ela vai ficar aparecendo em fevereiro. Posso definir a pessoa, tá? E daí já fica definida a pessoa. Ou, por enquanto, só deixar essa atividade aqui para fevereiro. Tá? No caso, ela está de backlog mesmo, porque a gente vai definindo só para janeiro, por exemplo. A gente vai fechando um mês antes as atividades do mês e vai jogando para o próximo sprint, próximas atividades, tá? Aqui, inclusive, eu joguei, inclusive, me ajudou, a IA me ajudou a desenvolver lá o vídeo. Então, o que eu fiz? Eu peguei, selecionei aqui, selecionei a IA, e daí ela pegou e ajudou a criar todo a ideia do vídeo, título, thumb, tudo. Então, é bem legal trabalhar com isso. Para quem faz vídeo no YouTube, é bem interessante e sempre dá para usar a IA. Você faz o card e quando você termina o card, você fala assim, ó, agora gere, tá? Então ele na hora de coloca para gerar, ele vai pegar e fazer. Ah, eu quero alterar alguma coisa. Você vai lá, escreve, na hora que você coloca para gerar novamente, né? Então ele vai pegar, gerar novamente isso e vai baseado naquilo que você escreveu, vai tentar melhorar toda a parte ali de nesse caso do vídeo, o que a gente vai fazer, o título dele, a descrição dele, tudo ali. Ele auxilia nesse processo de geração de conteúdo pro canal, tá ok? Então é isso. O que mais que a gente tem por hoje? Então é isso que eu tinha para mostrar para hoje. Outro detalhe aqui. Você pode organizar tanto mostrando o primeiro sprint ou o último. Eu gosto de deixar o último, porque acontece, conforme vai passando os meses ou vai passando os sprints vão ficando para trás daqui, ó. Então você não tem que ficar rolando para achar ele. Você inverte aqui, ó. Você tem que pegar, vir aqui, ó. Você vai pegar aqui, ele está tudo concluído. Você tem que vir para a direita, achar os sprints. Então não fica tão bom. Então é melhor fazer ah, da direita para a esquerda. E daí ele corre para cá. Daí você só trabalha com esses itens aqui normalmente, tá? Lembrando que sempre dá para filtrar, e eu gosto bastante dos filtros, são bem interessantes. Então, por exemplo, tem alguma coisa para o João, tem coisa para mim? Posso ver, tá. Aí você vai falar com essa pessoa, verificar como é que tá. Olha, ficou um item para dezembro, agora já em janeiro. Ó, o que é isso aqui? O para mim é exatamente esse vídeo que a gente está falando, tá? Então tá para mim. Ele está pronto porque foi a IA, né? Então eu posso ter esses rótulos também. Então é isso. É isso que eu tinha por hoje. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve. Se quiser comentar, fica à vontade, a gente gosta de responder. Falei alguma coisa errada de Scrum, me corrige ali embaixo, entendeu? Fica à vontade, a gente discute o que a gente está fazendo ali. Qualquer vídeo, sem medo de errar. Se a gente estiver falando ali, tiver algum problema, se você achar que é diferente, fala ali como é que você acha, tudo. A gente discute a respeito disso, o jeito que você usa, e a gente pode estar auxiliando ali e se comunicando para estar melhorando a cada dia, tá ok? Queria agradecer pelo vídeo, pela presença de todos e até mais. Valeu!